Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e o nosso convidado hoje aqui do Café com Política é o deputado estadual Betão, do PT. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Letícia. Um bom dia a todos e todas. À vontade. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Trabalho, né? Tem expectativa de que vai acontecer uma oitiva com o Superintendente Regional do Trabalho. Queria perguntar a expectativa para essa audiência, o que o senhor pretende com essa audiência? Letícia, essa audiência estava marcada para essa semana, né? Nós não conseguimos realizá-la porque foram convocadas diversas reuniões extraordinárias para poder derrubar os vetos, né, do Zema, derrubar ou manter, né? Então não pôde acontecer. Então a nossa expectativa é que ocorra na próxima semana, na quarta-feira, por volta de 10 horas da manhã. E a expectativa sobre isso é porque ele vai trazer para nós a lista suja que vem do trabalho análogo à escravidão, as empresas, né, que exploram esses trabalhadores. E ele vai trazer essa lista do Ministério do Trabalho, né, que é uma lista que sai semestralmente, como ele já fez das outras vezes. E hoje, como que o senhor avalia a questão das políticas públicas de combate ao trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais? É bem fraco a situação, porque Minas Gerais é o estado que tem o maior número de trabalhadores resgatados, né, nessa condição de trabalho escravo, né? E ela vem aumentando em função do governo federal ter feito concurso para os auditores fiscais, né, que vão a campo atrás desses trabalhadores. Coisa que até no governo passado não tinha. O Ministério do Trabalho foi praticamente desmontado, né? Agora não, nós temos mais de 900 pessoas aprovadas no concurso público de auditor fiscal no Brasil inteiro, né, sendo que desses 900 e poucos concursados, 170 são aqui aproximadamente, tá? Aqui para Minas Gerais, né, que vão trabalhar em Minas Gerais. Então, agora você está tendo um impulsionamento, né, dessas pessoas que estão sendo resgatadas pelo trabalho desses auditores fiscais. E o que falta? O senhor falou de uma lei de autoria do senhor também. Queria que o senhor falasse um pouco mais dessa lei e como que o senhor avalia assim, das políticas do governador Romeu Zema em relação a isso? Isso, nós fizemos uma lei. Fizemos algumas leis sobre esse assunto, mas uma delas era que o site do Estado de Minas Gerais divulgasse as empresas mineiras que usam dessa mão de obra escrava, né, para poder manter seus lucros. Essa lei foi aprovada em 2023, foi sancionado pelo governador, mas se você entrar lá no site do Estado de Minas Gerais, está vazio, está limpo. Então nós estamos recebendo, do Ministério do Trabalho, a lista, né? E grande parte dessas empresas, né, são fazendas, a grande maioria são fazendas. São produtoras de café, produtoras de cana. A gente acha também trabalhadores em condições de escravidão nas carvoarias, né? Empresa terceirizada, quarteirizada da CEMIG, nós também. Construção civil, você também encontra, né? Mas praticamente o Estado de Minas não tem uma verba destinada para esse tipo de ação, né? A verba sairia da SEDESE, né? Secretaria de Desenvolvimento Social, Econômico, e normalmente essa secretaria tem um orçamento muito pequeno, né? Então falta praticamente tudo, né, no Estado de Minas Gerais para fazer esse combate, inclusive a demonstração de quem são essas empresas, né, que contratam, né, essa mão de obra análoga à escravidão. Como que é o diálogo com o governo Zema em relação a de cobrar, né, essas medidas e já emendando da questão? A gente teve uma mudança ali na Secretaria de Governo. Como que o senhor tem avaliado também essa mudança ali agora do secretário Marcelo Aro? A gente já fez a discussão com a secretária anterior, né, da SEDESE. Fizemos também a discussão, mas pouca coisa muda, né? Com o Marcelo Aro, nós não tivemos praticamente contato, ele me enviou uma mensagem, né? Existe uma discussão dentro da Assembleia, né, do comportamento da Assembleia com relação ao novo secretário, né? Mas eu ainda não o vi lá na Assembleia Legislativa.
Então, entendo que continua na mesma linha. Né? Ou seja, pouca conversa. O senhor falou de um entendimento, o entendimento seria esse, de pouca conversa, então. Pouca conversa. Queria perguntar para o senhor o que foi anunciado recentemente, o governo do estado anunciou ali, eles têm chamado de contingenciamento, que é um corte ali temporário de gastos ali na ordem de 1 bi. Como que o senhor avaliou esse corte, se realmente seria necessário, e como que vocês pretendem levar essa discussão ali para a Assembleia? Essa é uma discussão que nós fizemos no bloco Democracia e Luta, né, porque o governador anuncia que tem um superávit de 5 bilhões de reais, mas ele... Ao dizer que tem 5 bilhões de reais e, ao mesmo tempo, ir para a imprensa dizer que não vai dar nenhum tipo de reajuste para os servidores estaduais é um contrassenso. Né? A gente não entende como que isso é possível. E se tem um superávit de 5 bilhões, por que ele faz um contingenciamento de em torno de 1 bilhão de reais? Então, tem alguma coisa errada nesse processo, né? Lembrando que o governador Zema ficou ele está no 7º ano de mandato, né, consecutivo, e ele não pagou um centavo da dívida que tem com a União. Aliás, pelo contrário, né, ele pegou um Estado com uma dívida em torno de 100 bilhões, hoje tem uma dívida de 160 bilhões. Então, quase 2/3 da dívida de Minas Gerais foi contraída na época do Zema. Então, esses números, esse jogo de números, né, ele é bem complexo, né, porque não faz sentido nenhum, né, superávit, contingenciamento e o não pagamento da dívida com a União. Na Assembleia vocês pretendem tomar alguma medida? A gente faz a denúncia a todo momento. Quem faz, que eu digo, é o bloco de oposição, né, o bloco Democracia e Luta. Não sei como está a discussão entre aqueles que pertencem à base do governo. Eu sei que há alguns descontentamentos. Por exemplo, deputados que pertencem à base do governo, que são ligados às forças de segurança e que também estão descontentes com a possibilidade de não ter nenhum reajuste para as forças policiais, né? Então, essa discussão ela vai pegar lá dentro da Assembleia. O senhor falou sobre a questão ali de recomposição, uma categoria que a gente vê é educação, porque é obrigatório ter essa recomposição anual para a educação. Queria perguntar para o senhor, isso aí pode ser considerado ali uma vitória ali do setor da educação? Foi uma batalha do Sindiúti, né, que tem esse reajuste com base na lei do Fundeb, né, mas que ele não cumpre na íntegra. São duas coisas, aliás, que a gente tem que discutir aqui. Aqui foi aprovado no estado de Minas Gerais que o pagamento do piso seria sobre a carga horária vigente, né? 24 horas no estado, o que não está ocorrendo. Inclusive o governador entrou com uma ação na justiça contra esse artigo da Constituição do estado de Minas Gerais. E a segunda é o valor do reajuste. Ele está aplicando agora, se não me engano, 5,67, só que o reajuste do piso nacional ele está em torno de 6,27. Assim como nos outros anos, ele também não cumpriu o valor total. Nós tivemos um reajuste de 14,79, em que foi praticado um reajuste de 12, algum residual. 33% que nós tivemos há um tempo, o reajuste foi de 10%. Né? Então ele não cumpre a lei do piso. Né? Mas não deixa de ser uma vitória do Sindiúti, né, principalmente, fez essa negociação e conseguiu chegar a esse percentual, que as outras categorias do Estado não vão ter, né? 0 para todo mundo. A expectativa, então, talvez é que não tenha mesmo, né? Por enquanto é isso. Vamos ver o que vai acontecer lá na Assembleia. Eu queria perguntar para o senhor como que uma polêmica que aconteceu em Juiz de Fora foi a suspensão ali do governo Zema em relação ao hospital regional. O senhor considera que isso foi uma traição ali do governo Zema, ali de suspender a retomada ali das obras? Nós fizemos uma audiência pública em Juiz de Fora, um procurador compareceu, inclusive, alegando, né, que a obra pode ser terminada, né, porque o argumento do governo é que a obra está inutilizada, que não tem condições de acabar ela e transferiria, ela doaria um dinheiro para ser aplicado no hospital universitário, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né. Mas foi demonstrado que pode continuar, né. Nós participamos dessa discussão e estamos correndo atrás, porque a gente não pode deixar um imóvel, né, um negócio gigante que tem lá, que está parado, um elefante branco parado, e que atenderia, né,
uma área que vamos denominar quase região metropolitana, lá de Juiz de Fora, que é uma conurbação, um aglomerado urbano, mas que atinge cerca de 1,5 milhão de pessoas, né, que podem ser atendidas por aquele hospital. Então nós vamos continuar na batalha pelo término daquela construção. Falando um pouco sobre 2026, como que o senhor enxerga ali o futuro do PT? O PT tem feito ali uma oposição ferrenha ao governo Zema, mas a esquerda ainda, a gente vê que não tem um nome, né? Às vezes tem falado ali no campo do progressista, do nome do Rodrigo Pacheco, mas que ainda ele não deu uma sinalização em relação a isso. O senhor, faltando ali pouco mais de um ano, não ter um nome, o senhor acha que isso é um problema ali para o campo da esquerda? É um problema, porque você tem que ter um nome para disputar. Eu, particularmente, junto com o meu grupo dentro do partido, a gente defende que o PT tenha candidatura própria ao governo do Estado. E quem que poderia ser esse nome? Aí nós podemos, não vou especular aqui os nomes, né? Mas nós temos excelentes nomes que podem ser colocados. Não vou colocar o nome aqui, porque eu nem sei se a pessoa quer. Mas tem bons nomes para serem apresentados. Porque eu ia perguntar justamente isso. O PT tem 2 prefeituras importantes, né, tanto de Contagem quanto de Juiz de Fora, a Marília e a Margarida Salomão. Se o senhor acha ali que pode sair uma delas, um candidato tanto ao governo quanto ao Senado, como que o senhor vê o nome das duas? São 2 bons nomes, né, que pode ser, vai depender mais, talvez, delas se apresentarem, né, como candidato. Margarida já disse na televisão lá de fora que ela permanece como prefeita até o final do mandato, né? A Marília não chegou a colocar dessa forma, mas são 2 bons nomes para serem apresentados ao conjunto do partido. O senhor falou que, né, tem uma ala que defende que o PT tem uma candidatura própria, mas o senhor acha que deve acontecer? Deve ter alguma aliança ou não? O presidente Lula já falou, né, do desejo do Rodrigo Pacheco ser o candidato. É um movimento que ele faz em direção à centro-direita, que eu tenho uma opinião divergente sobre isso. Acho que o partido precisa virar à esquerda, né, para poder atender os anseios da classe trabalhadora. Então essa é uma discussão que ainda vai rolar, né, dentro do partido nos seus congressos. O PT está se preparando para o processo eleitoral direto, que é o chamado PED, né, que vai ocorrer no dia 6 de julho, em todo o país, né, que nós vamos escolher a direção do partido, as direções zonais, municipais, estaduais e a direção nacional, assim como também os presidentes, né, e logo depois você vai ter o encontro nacional, né, que vai discutir essa política de alianças. Eu ia perguntar justamente isso, sobre essa eleição ali do diretório do PT. Essa eleição está se aproximando ali agora para o meio do ano. A tendência que o senhor faz parte é a mesma, tem como candidato o ex-presidente do PT de Juiz de Fora, o Juanito. Isso. É uma candidatura que vai se manter até o final ou é possível uma composição? Por enquanto, dentro da discussão, nós estamos mantendo a candidatura, né, e inclusive já está correndo determinadas cidades para fazer o debate, né, exatamente sobre. Nós apresentamos uma tese, né, que tem 13 pontos e que se chama virar à esquerda. O PT precisa virar à esquerda, agir como o PT agia, né, quando ele foi fundado, né? Então essa é a discussão. Mas, por enquanto, nós estamos mantendo a candidatura. Acho pouco provável de que haja mudança. Eu ia perguntar isso, o senhor tem defendido ali do PT se colocar ali nas eleições, nas discussões. O que o senhor acha que o partido tem perdido ali no tempo a fazer essas composições? Qual que é a crítica que o senhor faz? Não, as composições eleitorais com Sim. outros partidos, que o senhor defendeu que o PT, né, ele se coloque ali como o partido da esquerda, né? Porque o PT gire à esquerda, porque a política que está sendo desenvolvida é uma política muito voltada para o centro-direita. Então, e isso configura uma base, né, de aliados que no Congresso Nacional, inclusive, não está se repercutindo. Existem, inclusive, diversos partidos que compõem a base que estão concordando com determinados posicionamentos, como, por exemplo, a questão da anistia, né, aos envolvidos no golpe, na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? Apesar de hoje, praticamente, na data de hoje ou de ontem, vários partidos do Centrão, vamos dizer assim, se desligaram dessa hipótese da anistia, né? Só ficou praticamente o PL e talvez um setor do PL. Então essa discussão ainda vai avançar para o julgamento dessas pessoas.
Mas o fato é que o PT tem caminhado muito junto com o Centrão, né, com o centro-direita, mesmo em função das condições políticas que existem no Brasil, né, onde você elege um presidente de um partido, mas a maioria do Congresso são de outros partidos, que faz que haja muita negociação. O problema das negociações, não tem problema você ter negociação, o problema é que normalmente a presidência da República ela é extorquida, né, para pessoas, para determinados tipos de deputados votarem numa proposta do governo, numa emenda, ele precisa receber emendas parlamentares, né, para distribuir para a sua base. E isso tem trazido uma série de transtornos para o governo federal. Eu ia perguntar, a gente estava falando da Marília Campos e da Margarida, elas estão chegando ali, elas não vão poder tentar uma reeleição. Qual que deveria ser a estratégia do PT ali? Porque são duas cidades importantes ali para poder continuar, se tem nomes ali do PT ali, se continuar como sendo, tendo essas prefeituras. Eu acompanho mais Juiz de Fora, né? Mesmo que eu sou de lá. Mas tem bons nomes para serem apresentados na sucessão. Obviamente isso tem a ver também com o fato das prefeitas, né, terem feito um bom mandato. A Margarida foi reeleita no primeiro turno. Se não me engano, acho que a Margarida também. A Marília, sim. A Marília também no primeiro turno. Foi. Então veja que são duas prefeituras que as mandatárias foram reeleitas no primeiro turno. Isso significa que tem uma boa receptividade por parte da população e elas têm todas as condições de indicar, né, um nome do partido para a sucessão, né, todas as duas. Né. O senhor e a Margarida fazem parte ali de grupos, né? Na verdade, ali tendências opostas dentro do PT. E quando teve ali a eleição, teve divergências da escolha de quem que seria o vice, né? O empresário Marcelo Dettoni. Como que o senhor avalia essa aliança até agora? Não, nós avaliamos, é uma cultura dentro do PT de que o partido participe da indicação dos nomes, né, tanto para prefeito como para vice-prefeito, né, e também dos nomes de vereadores. Então, isso é uma cultura do partido, a gente faz essa discussão. Nós não somos obrigados a aceitar qualquer nome que seja indicado e tal, né, como acontece muitas vezes em outros partidos, né, a decisão, o nome vai ser esse aqui, pronto. Então, nós tivemos uma discussão sobre se era o melhor nome, foi discutido, foram várias organizações dentro do PT que se opuseram, né? Foi amplamente discutido dentro do partido e depois foi votado no diretório municipal e venceu a tese que indicou o atual vice-prefeito de Juiz de Fora. Né? E como que o senhor avalia até agora ali essa participação? Eu não tenho essa avaliação, né? Está cumprindo o papel dele como vice-prefeito, bem participativo, né? Mas eu não tenho uma avaliação geral sobre o trabalho, mesmo porque a gente acompanha mais o trabalho da prefeita mesmo. Né? Eu queria perguntar, o senhor tem, em 2028, o senhor tem alguma ambição ali de se candidatar a prefeito de Juiz de Fora? Quais que são, se o senhor tem essa ambição, os planos do senhor? Não, vou dizer aquela célebre frase, né? Eu sou um soldado do partido, né? Então essa discussão nós vamos fazer no momento certo. Mas seria uma vontade do senhor? Diria uma vontade, mas nós estamos abertos aí à discussão. A gente já está caminhando para o final. Eu queria perguntar, o senhor falou muito sobre essa questão da comissão ali do trabalho, de investigar. Quais outros projetos que o senhor pretende, elenca como prioritários no mandato do senhor? A comissão do trabalho ela recebe todo tipo de proposta, de reclamação, né? Então a gente abarca tudo. Lá, né? Saúde do trabalhador, inclusive nós vamos fazer uma audiência pública no dia 28, na próxima segunda-feira, agora 14h30, né, para estar discutindo a questão da saúde, principalmente a saúde mental, né, dos trabalhadores. Então a gente tem como carro-chefe essa questão da discussão do trabalho escravo, né, nós colocamos isso na nossa pauta, mas a gente entra em todas as pautas, né, de acidente de trabalho, né, de saúde do trabalhador, né, trabalhadores extremamente explorados. Né. Essa última, inclusive, uma empresa ligada ao Grupo Zema, né, que se chama Cidade das Águas Transportes, em que 22 trabalhadores, né, o Ministério Público e a polícia
22 trabalhadores em condições análogas à escravidão numa empresa de transporte, com trabalhadores dirigindo 19 horas seguidas, né? Trabalhadores com muito tempo, com horas, né, exaustivas de trabalho, né, que está sendo agora investigado pelo Ministério do Trabalho. Hoje, então, tudo isso chega até a gente. Hoje o mais difícil é fiscalização, ter recursos, qual que é a principal demanda ali para poder combater? Você ter um número maior de fiscais é importante, né? Isso está acontecendo. Então, nós vamos, como eu disse no início, 159 aproximadamente o número de fiscais que passaram no concurso e são designados para o Estado de Minas Gerais e que estão se formando. Eles estão fazendo debates, eles vão se formando para poder atuar, né, nessa situação, porque você conseguir chegar num lugar, né, e encontrar lá o trabalhador em condições de escravidão, é difícil. Você ter que perceber como que está acontecendo aquele processo de empregabilidade lá uma determinada fazenda, ou eles escondem esses trabalhadores, né? Então, um maior número de fiscais realmente ajudaria. Quando esses fiscais estiverem prontos, né, eu entendo que nós vamos ver aumentando o número de trabalhadores que são resgatados na condição análoga da escravidão, porque isso é uma chaga que existe no capitalismo, né? O capitalismo, o patrão quer aumentar cada vez mais seu lucro. E a melhor forma de aumentar seus lucros é explorando cada vez mais o trabalhador. Só uma última pergunta. O senhor falou que é um soldado ali, está à disposição do partido, mas em 2026 o senhor vai ser candidato a tentar a reeleição a deputado? Eleição a deputado estadual, né? Nós temos uma relação com a deputada Ana Pimentel lá na região, né? Então a gente deve fazer uma dobradinha em especial naquela região. Que não seja também com outros deputados do PT, né? Ou do campo progressista. E essa eleição do diretório agora do PT, o senhor acha que vai ser importante a escolha dos nomes, porque isso vai influenciar de alguma forma 2026? A gente tem alguns nomes, né, colocados até agora. Como que o senhor avalia? A posição do pretendente ao cargo de presidente, né, gera uma consequência na condução do partido, principalmente nessa discussão de política de alianças, né? Então há bastante divergência ali entre os candidatos. Era isso mesmo, deputado. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sempre muito bem-vindo a voltar mais vezes. Obrigado, eu que agradeço, Letícia, estou à disposição. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e no portal otempo.com.br. Até mais.